Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui nesse vídeo falar de um assunto que eu adoro, que é J-Lo misturado com série e caso real. Então, assim, foi a combinação perfeita. Falei, não, preciso falar sobre isso. Pesquisei e tenho várias novidades pra você. Calma, não sabe o que eu tô falando? Sabe aquela série que a Apple TV lançou no mês passado, em março, We Crashed, que é a história da WeWork? Então, pois é, eu vou falar pra você o que aconteceu na história da WeWork, que é real, e como funciona o seguro J-No nesses casos. E olha, se eles tinham seguro J-No, coitada da seguradora e dos asseguradores, porque o prejuízo foi grande. Mas antes de eu explicar tudo isso, caso você ainda não seja inscrito no canal, clica nesse botãozinho laranja, seja inscrito para receber todas as notificações, ativa o sino e já deixa o seu like para ajudar esse vídeo a ser divulgado para outros colegas. Então, a história da WeWork, basicamente, é a seguinte. O Adam Neumann fundou a WeWork em 2010. Na série, eles dão bastante enfoque também no relacionamento dele com a esposa e tal, mas isso não é tão relevante para o seguro de J-Lo, apesar dela influenciar ali nas decisões dele, né? Aqui a gente vai se ater mais à questão empresarial, à questão de gestão da série, e que eu pesquisei tudo que era verdade e até eu tenho ação judicial real, original, que foi ajuizada pelos acionistas minoritários contra o Adam Neumann e outras pessoas que eu vou falar ao longo desse vídeo. Então ele fundou a WeWork em 2010, aí ele foi conseguindo investidores, né, para ir ampliando a operação, crescendo a operação, e em 2018, acho que eles já tinham mais de 200 escritórios, enfim, mais de 5 mil funcionários, já tinham recebido mais de 10 bilhões de investimento do SoftBank, então a empresa era gigante, era considerada uma dos unicórnios, né, dessas startups, ou seja, empresas que valem mais de $1 bilhão, e eles estavam precisando de mais investimento, e aí eles resolveram fazer o IPO, que é ir à bolsa para pegar dinheiro dos acionistas, né, para oferecer ações em troca do investimento de acionistas e poder, né, capitalizar a empresa para continuar os investimentos e fazer a empresa crescer. Essa seria a história, só a parte bonita do que eu tô contando. Na realidade, a gestão da empresa não era muito o que se espera, né, de boas práticas de gestão, de governança corporativa. Só para vocês terem uma ideia, coisas que ele fez, né, de totalmente absurdas. Ele registrou a marca We, porque depois a empresa virou The We Company, porque eles tinham outras coisas também além de WeWork, WeGrow, enfim, tinha outros We lá que agora eu não lembro. Então ele registrou a marca We e ele vendeu a marca para WeWork. Ele, fundador da empresa, depois que já tinha fundado a empresa, depois que já tinha investimento de outras empresas, né, como sócios dele, ele foi lá e registrou a marca We e ele mesmo vendeu para a empresa. Claro que é total conflito de interesse e, enfim, né? E aí eu assistindo a série, primeiro eu me perguntava, gente, isso é real? E a outra pergunta que eu fazia, gente, a diretoria não estava vendo isso? Não olhava, né, as movimentações, enfim, para onde que ia o dinheiro, né? Esses diretores aí, cabe um dia não, eu só vou pensando nisso. Outra coisa que ele fez, ele pegou empréstimo da WeWork, empréstimo pessoal para ele, da WeWork, só isso já não poderia acontecer, mas é pior. Ele pegou empréstimo da WeWork para comprar prédios e para locar para o WeWork. Oi? Ele pegava empréstimo a juros menores do que os bancos praticavam, comprava o local, né, o imóvel e alugava para a própria WeWork. E aí ele virava prestador, né, locatário da empresa que ele era o maior acionista. Logicamente que isso é outra aberração. Ele também investiu em empresas que não tinham nenhuma relação com a atividade fim da empresa dele. Uma empresa de um surfista que criava ondas naturais para fazer aulas, enfim, para treinar. Uma empresa também de alimentos orgânicos e não sei o que também não tinha nada a ver com a atividade da WeWork. Fora as festas que ele fazia, as retiradas, enfim, uma série de situações que tudo isso quando eu vi na série, aliás, recomendo fortemente que você assista, se não viu, é muito legal, o roteiro é muito bem escrito, os atores são muito bons, enfim, é bem interessante. Ela é interessante tanto para quem gosta de mercado financeiro, quanto também para quem gosta de uma boa série. Então, recomendo que você assista, We Crashed está na Apple TV. Bom, aí ele fez tudo isso
E o que ele fazia? Ele ia abrindo muitos escritórios, muitos. Só que a empresa só dava prejuízo. A empresa chegou no momento que ela gastava 59 milhões de dólares por dia. Ela dava 59 milhões de dólares de prejuízo por dia. Então, ele sempre precisava de mais investimento para poder tapar esses buracos. E ao invés de ele tapar o buraco e começar a tentar gerar caixa, não, ele ia lá e comprava outro, ou alocava outro prédio para abrir outra unidade da WeWork. E isso ele fez assim com contratos ainda de 15 anos, que a pessoa, quando eles foram ver, né, numa auditoria o que estava acontecendo na empresa, não tinha nem como rescindir os contratos, porque a multa era muito alta. Porque para ele negociar, para ele pegar o espaço, às vezes ele queria tirar o atual inquilino daquele local, ele falava, vou fazer um contrato de 15 anos. Aí o dono do imóvel falava, show para outra pessoa, né? Porque ele queria aquele lugar, então ele pagava mais caro. Enfim, ele cometia uma série de irregularidades. Então, era uma bola de neve, era quase que um efeito pirâmide. Ele pegava dinheiro para comprar mais escritório, alocar mais espaço, aí não dava dinheiro porque a Receita não acompanhava o investimento, fora com todos os gastos que ele tinha, né, fazendo essas coisas ainda, né, que ele fazia. E aí ele dava anuidade não, associação de membros gratuitas, enfim. Só sei que chegou num momento que ele viu que ele ia precisar ter capital e os investidores não queriam mais aportar, né? O SoftBank, que era o principal investidor dele, falou, chega, não vou colocar mais dinheiro, vamos fazer o IPO. Só que quando você vai fazer um IPO, que é fazer a oferta pública das ações, a empresa ela tem de prestar uma série de esclarecimentos, porque você vai estar colocando as suas ações para acesso ao público. E o público não tem como entrar lá na sua empresa e me dá o balanço, me dá isso, DRE, fluxo de caixa. Não tem. Então você precisa colocar no prospecto, no Brasil isso chama prospecto, lá nos Estados Unidos, eu não lembro se é S10 ou S1, o formulário que você coloca os fatores de risco, resultado financeiro, projeção de lucro, história da empresa, você coloca tudo. É um dossiê da empresa nesse formulário. E aí que os investidores vão ler, né, os possíveis investidores da bolsa, e vão falar, opa, tenho interesse, não tenho interesse. Quando saiu esse prospecto, né, aí o prospecto ele sai antes da oferta, tá? A empresa estava avaliada em 47 bilhões de dólares. E o banco que estava coordenando o IPO era o JP Morgan. Quando saiu o prospecto e as pessoas começaram a ler tudo que tinha, né, os analistas de mercado e tal, porque entra todo mundo, todos os corretores, né, de bolsa de valores, lendo aquilo, a empresa começou, que isso? O que? A esposa dele que vai nomear o sucessor quando ele morrer? Que empresa é essa que ele comprou de onda? Nossa, a empresa tem tudo isso de prejuízo. Aí, para dar uma aliviada ali, ele criou um novo fator ali, um novo termo financeiro, que é o EBITDA da comunidade, né? Porque como o EBITDA dele era horrível, então ele colocou o EBITDA da comunidade, e ele falava que o propósito da WeWork, ele era quase que um guru, né? Aliás, talvez seja, né? Porque ele é vivo. Era elevar a consciência mundial, enfim. Eu assistindo aquilo, eu penso, gente, como que alguém investia nesse cara, sabe? Mas enfim, né? Bom, aí quando ele foi fazer o IPO, deu ruim, o IPO foi cancelado, porque eles viram que eles não iam conseguir o valor das ações, o que ia acontecer? Eles iam abrir a empresa na bolsa e daqui a pouco as ações já iam cair 60%, 80%, né? Isso é péssimo, então eles não fizeram um IPO. Bom, beleza, tudo isso a série conta, tá? Aí nesse momento o SoftBank, né, resolve retirá-lo do comando da WeWork, porque ele era o CEO, né, além de sócio majoritário, e compra a participação dele para que ele não tenha mais poder de decisão na empresa. E compra a participação dele, se não me engano, por 880 e poucos milhões de dólares. Tudo isso é real, tá, gente? Aqui eu tô falando as coisas da série que eu pesquisei e de fato aconteceram. E pagou ainda mais 185 milhões de uma tal de consultoria que ele exigiu para ele poder vender. Na série mostra uma coisa mais assim de bastidor, né? Ele fez tudo isso porque ele viu que eles estavam ali numa situação complicada. Ou o WeWork quebrava e eles não queriam mais investir dinheiro para não quebrar e deixar na mão dele. Então, para ele sair, ele queria um monte de dinheiro, né? Enfim, e ele conseguiu. Bom, aí, agora falando sobre o aspecto do Jane, né? O que aconteceu? Agora fora da série.
Fora da série, o que aconteceu foi o seguinte. A WeWork, ela não tinha só o SoftBank em alguns bancos como investidor, ela tinha outras empresas menores, inclusive na criação da empresa, ele foi pegando investimento de empresas menores até ele conseguir chegar nesses grandes bancos, né? E esses investidores minoritários falaram, opa, peraí, esse cara tava fazendo tudo isso com o meu dinheiro? Ah, mas eles não sabiam disso? É uma empresa de capital, é uma empresa privada, né? Na época, a WeWork abriu capital ano passado, mas até então ela era uma empresa privada. Então, os documentos que ele fornecia não é auditado pela SEC, né? Pela SEC. Enfim, é complicado. Quando você investe numa empresa privada, você tem que confiar muito na gestão, né? Porque não tem um ente fiscalizador. Igual no Brasil tem a CVM fiscalizando a empresa de capital aberto, nos Estados Unidos tem a SEC, a SEC. Na empresa privada não tem isso. Então, assim, você tem que confiar se tá mentindo, se tá fraudado, o balanço. É complicado, né? Você não consegue ver. Porque eles não recebiam lucro, mas porque a empresa tem que fazer um investimento de expansão e vai dar lucro daqui 5 anos, e esses 5 anos nunca chegam, mais 5 anos. E aí, quando tudo isso veio à tona, eles processaram o Adam Neumann, processaram os diretores da empresa e também processaram o SoftBank, porque o SoftBank, na opinião dos investidores minoritários, estava meio que conivente com o que estava acontecendo, e também quando comprou a participação do Adam Neumann, ele atribuiu um valor de mercado para a empresa, assim, uma semana antes estava 47 bilhões e do nada caiu para 8. E aí os acionistas minoritários perderam dinheiro. Peraí, minha participação antes valia 2 bilhões, agora vale, sei lá, X milhões, né? Então, peraí, eu fui prejudicado nessa brincadeira aí que eles estão fazendo. De, eu te dou tanto, você sai, deixa, vamos tentar recuperar. Então, o que eles fizeram? Vamos processar todo mundo. Eles estão processando. Lá na plataforma do aluno, eu vou deixar a cópia da decisão na íntegra. Logicamente, ela está em inglês, né? Vou deixar também a fonte das notícias que eu achei comentando tudo que era verdade, né, e traçando um paralelo com o seguro J&O dos Estados Unidos. Vou deixar, essa notícia eu vou deixar traduzida já, tá? Mas o processo é complicado para fazer essa tradução, então ele vai continuar lá em inglês, mas é interessante, né, para vocês verem. E aí, falando sobre o aspecto do seguro J&O, Tabata, teria cobertura no seguro J&O? Bom, os diretores, com certeza, né? Porque até então eles foram negligentes, né? Até da onde eu pesquisei, de tudo que eu li a respeito do caso, não tinha nenhuma alegação de participação fraudulenta dos diretores. Eles simplesmente foram coniventes. E isso na série, várias vezes ele reforça. Não, tudo que eu fiz aqui a diretoria aprovou. Tudo que eu fiz aqui a diretoria aprovou. E tinha diretores nomeados pelos bancos, enfim. Agora sobre o Adam Neumann, né? Veja que as decisões dele que estão sendo questionadas, a maioria delas foi como acionista ou como CEO, como diretor-presidente da WeWork. Foi como diretor-presidente da WeWork. Então, ele teria direito aos custos de defesa. Se for comprovado que houve fraude, né, que ele teve a intenção de ter vantagem própria, né, aí ele tem de devolver os valores para seguradora, porque tudo isso, né, gente, até que tem um processo é uma acusação, até que tem um trânsito em julgado de decisão é uma acusação. Para não cobrir essa situação, teria de ter uma exclusão na pólice, falando que a alegação de apropriação, enfim, não estaria coberto, tá? Então, aqui nesse caso, que é uma dúvida bem comum, bem frequente, né? Cobre sócio, isso sócio administrador e tal. É o que eu sempre falo, no sinistro vai ser analisado qual que era a figura que ele estava ali investido no momento do sinistro. Era de administrador ou de sócio? Nesse caso, a maioria das reclamações relacionadas à gestão dele, tá? Tem algumas também relacionadas à questão de ações, mas a maioria, que isso não teria cobertura, mas a maioria das reclamações são relacionadas à questão de gestão. No caso do SoftBank, não poderia usar o seguro J&O porque é uma empresa, é um acionista, aí tá falando sobre a questão de investimento dele e até a compra que ele fez com a negociação que ele fez com a Adam Neumann, né? Então, isso não teria relação no seguro J&O, SoftBank não é segurado, então paciência, né? E lembrando, gente, isso não teria nenhuma, não teve nenhuma ação
relacionada à bolsa, relacionada à SEC, porque eles não chegaram a abrir o capital naquela época. E o que eu pesquisei a respeito, que eu achei interessante, que o caso da WeWork acendeu um sinal de alerta para seguradores, para os subscritores de risco, de J&O, porque eles tinham muito atrelado essa questão de ação, que eles chamam ação de classe, né, class action, essas ações de minoritários envolvendo em valores altíssimos para empresas registradas na bolsa, né? Eles até então não tinham recebido um sinistro, né, visto um sinistro tão alto de J&O de empresa privada, de empresa fechada, né? Então, acendeu um sinal de alerta. Opa, peraí, não é porque ela não tá na bolsa que ela não pode dar um prejuízo bilionário, né? Então, precisamos ter atenção. Eles tinham seguro J&O? Não sei. Eu pesquisei, não achei nada a respeito. Por ser empresa privada, a gente também não consegue ter essa informação, ao menos que alguém divulgasse, né? Mas provavelmente esses documentos foram todos em sigilo, até pela proporção que as coisas tomaram, né? Esse caso ficou muito famoso. Então, acho que até no momento que tomou essa repercussão, isso já em 2018, se não me engano. Então, provavelmente já todo mundo assinou termo de confidencialidade, se é que existia uma apólice. Mas eu acredito que sim, porque nos Estados Unidos eles são bem conservadores em relação a isso, né? Eles sempre têm seguro. Então, eu achei esse caso muito interessante. Eu comecei com um escritório na WeWork em São Paulo, lá na Faria Lima. Quando eu trabalhava na WeWork, estava tudo isso acontecendo, o pau estava quebrando em 2019, né, 2018, 2019, principalmente 2019 foi quando eles tentaram o IPO, e eu tava lá achando tudo, nossa, que legal essa ideia, tal, eu nem imaginava o que estava acontecendo, e a empresa está se reestruturando. Uma das operações mais rentáveis da WeWork atualmente é na América Latina, eles estão investindo bastante no Brasil. Eles abriram 5 escritórios novos em São Paulo, fora de outras localidades também. Então, fico feliz que a empresa está conseguindo se reestruturar. Ela quase quebrou, porque ele deixou um prejuízo bilionário. E ainda tem todas as ações judiciais, né, relacionadas. E, né, no final das contas, acabou que tudo deu certo para ele, porque ele veio do nada, criou uma empresa em 2010 e saiu com mais de 1 bilhão no bolso, né? Eu vi na internet que hoje ele tem um patrimônio de mais de 2 bilhões de dólares, porque ele tinha investido em outras empresas, também startups, e algumas delas cresceram, então aumentou o patrimônio dele. Então, no fim, para ele, a WeWork deu certo, né? Ele deixou o prejuízo para os outros pagarem, os outros pagaram, e agora tá começando, né, a empresa a ficar saudável. Eles fizeram o IPO deles no ano passado. Se não me engano, o valor de mercado deles no IPO foi 8 bilhões. Agora não lembro se foi 8 ou 9. Veja que bem longe dos 47 lá atrás, né? De 3, 4 anos atrás. Então é isso. Eu achei esse caso muito interessante, porque tem uma série explicando, né, os bastidores, e para quem tem dificuldade de entender como funciona a gestão de uma empresa, a responsabilidade, o uso do J&O, no caso concreto, eu achei bem legal isso, porque eu pensei, poxa, com essa série vai dar para a pessoa ver o vídeo, eu explicando o J&O, e quando ela assistir, ela vai falar, isso aqui entra no que a Tabata falou, nesse momento aqui, essa festa, esse acampamento que ele tá dando, esse dia que ele dispensou todo mundo por 2 dias, enfim. Você vai começar a ver as questões ali, os problemas de gestão, e vai começar a associar o J&O. Lembrando que o J&O, ele sempre vai pela presunção de inocência, né? Que é a presunção que é adotada aqui no Brasil também, né? Então, até trânsito em julgado de decisão, a pessoa é considerada inocente. Então, por mais absurdo que pareça, que quando a gente assiste e fala, não, o seguro ia cobrir isso? Não, não é possível. É tudo acusação. Lembrando que o juiz não tava lá, ele não assistiu a série da vida do Adam Neumann antes de receber ação para já condenar de cara, né? E aquilo é uma versão, né? As coisas que eu trouxe aqui nesse vídeo são que saíram na imprensa na época de 2019, falando sobre o caso, né? Sobre o IPO, sobre os prejuízos, sobre as coisas. Na série até fala que ele teve investimento de 4,4 bilhões do SoftBank, mas depois eu vi que na verdade foram 10 bilhões no total. Então, realmente, a coisa foi grande, né? Foi um baita prejuízo para um monte de gente. E é isso, eu acho que vale muito a pena vocês assistirem e usem isso como base para vocês aprenderem um seguro J&O de uma forma mais leve, mais descontraída. E não sei se é porque eu amo esse assunto, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de assistir e associar à prática. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like,
Se inscreva no canal e quem quiser a ação na íntegra, é só ser aluno do Venda Seguro, que tem lá ação na íntegra, tem várias aulas de como vender J&No, quais coberturas contratar, quais exclusões, tem um sistema Melhor Produto, que te indica quais são as melhores seguradoras para você contratar o J&No, enfim. Quer vender J&No? Quer ganhar R$2.000 de comissão por apólice, que é isso que o J&No te paga? Então, entra lá no Venda Seguro que eu te ensino passo a passo para você conseguir isso.